Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Jorge de Paula. Ele é ator, escritor, produtor, entre outras coisas, também é narrador do audiolivro da biografia Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. Olá, Jorge, boa noite, tudo bem? Olá, gente, boa noite, satisfação estar aqui com vocês. Estava atento à conversa anterior aqui, vidrado aqui. Maravilha. Assim, a gente vai falar um pouco sobre esse formato, sobre como ele é necessário, porque ele é necessário atualmente nesse formato de audiolivro, mas você que esteve dentro da história para poder narrá-la, e é uma adaptação, né, dos estudos do escritor, historiador Frederico Pernambucano de Melo. A gente conversou sobre isso até esses dias, sobre como o Lampião nos últimos tempos foi retratado como um herói, tem sido um símbolo, né? As pessoas utilizam, principalmente você vê na cultura pop, o rosto de Lampião, naquela arte pop, em coloridos, etc. O que é que tem na sua visão? O que é que tem de herói? O que é que tem de vilão em Lampião? Interessante isso, porque eu lembro que quando eu comecei... Eu tenho uma lembrança, minha primeira lembrança de Lampião é das histórias que um vizinho meu contava. Ele era um senhor que devia ter seus 70 anos, ele juntava no apartamento dele a gurizada toda, devia ter uns 10, 11 anos de idade, e ele sempre trazia umas narrativas de Lampião, e ele trazia Lampião como muito relacionado sempre a um homem defensor da honra. Quando eu recebi o convite para poder fazer a narração do audiolivro, né, na verdade eu divido a narração com o Daniel faz a parte da narração mais histórica e eu faço a parte da narração que tem a ver com a interpretação dos poemas, interpretação dos cordéis que foram escritos e que estão registrados no livro. Mas aí eu fui colocar na internet, assim, para saber o que é que as pessoas estavam falando sobre o Lampião. E aparece logo no Google, assim, quando você faz uma pesquisa rápida, um lugar de herói e contraventor. Então ele fica ele fica nessa polaridade, né? Se dividindo nessa polaridade. Ultimamente eu tenho estudado bastante, tem sido de interesse meu, um tipo de personagem mitológico que eu traduzo como truqueiro, mas que tem a ver com o trickster, que é de estudos de um antropólogo norte-americano. O termo não é cunhado por ele, mas ele se utiliza desse termo para falar sobre certas figuras que elas têm um trânsito, que elas bugam completamente essa grande dicotomia que nos rege do certo e do errado. E eles vêm justamente para poder botar, eles vivem, essas figuras vivem na fronteira, às vezes criando a fronteira, às vezes destruindo a fronteira, às vezes colocando a linha da fronteira, mas eles é impossível conseguir lê-los a partir de uma ótica maniqueísta do bem e do mal. Então, na minha cabeça, Lampião e o bando de Lampião, eles estão nesse trânsito aqui. São coisas que, de onde eu vejo hoje, eu não os localizo nesses dois grandes territórios do bem e do mal, né? Do herói ou do vilão, mas sim em figuras em constante movência, bugando, inclusive as nossas certezas a respeito das nossas morais, vamos dizer assim. Aqui por hora é o que eu consigo dizer para vocês. Jorge, agora sim a gente vai falar um pouco sobre esse formato do audiolivro. Queria saber um pouco por que a escolha de um audiolivro. Hoje em dia tem algumas obras já adaptadas, a própria saga Harry Potter tem adaptada, tem sido bastante baixada, inclusive. Por que a escolha do audiolivro? Por que a equipe achou que seria uma boa nesse momento? E o que é que teve que fazer de adaptação? Tanto você como narrador, quanto que você sabe que a equipe, de fato, teve que fazer na hora dos roteiros. Então, adaptação e escolha desse formato. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu vou compartilhar como eu cheguei nos audiolivros, assim. Eu lancei um livro há uns 4 anos atrás, era um conto de fadas, chamado de Íris ao Arco-Íris. E ele foi aprovado num fundo de cultura daqui de Pernambuco. Eu sou recifense, nesse momento estou em Recife, mas eu moro em São Paulo.
E eu passei, na minha formação em artes cênicas na universidade, eu participei de um projeto do Laboratório de Artes Cênicas da UFPE, que trabalhava a investigação de teatro para crianças com deficiências cognitivas, intelectuais, auditivas, visuais e crianças hospitalizadas. E no período de investigação, que foram mais ou menos 2 anos, a gente tentou se burilar para entender de que forma nós conseguiríamos acessar essas crianças com deficiência, não simplesmente tentando adaptar espetáculos feitos para um público, né, que não tem deficiência, mas sim trazendo a própria deficiência como a poética das nossas construções. Então, quando eu comecei a trabalhar com as crianças cegas, o lugar da sonoridade chegou com muita potência. Então, quando eu lancei esse livro, eu fiz questão de, no flerte com essa minha experiência no Pátio da Fantasia, que era o nome desse projeto, a gente conseguir criar uma forma para que crianças cegas elas pudessem fruir do conto de fadas que eu tinha escrito. E foi quando o formato audiolivro pela primeira vez se apresentou para mim. E aí eu não fui narrador, né? Eu dirigi o audiolivro nessa ocasião, mas foi chamado uma atriz que tem bastante trajetória já com locução, daqui de Recife, e convidamos um adolescente cego, naticego, chamado Clayton. Naticego porque ele nasceu cego. E o Clayton, ele ofereceu a sua leitura também sobre o conto. E estando próximo de Clayton e fazendo com que ele traduzisse em palavras aquelas sonoridades, me criou uma outra potência também para a leitura que eu já estava tão acostumado a fazer na obra que eu mesmo escrevi. Inclusive, o Clayton, por ser um jovem cego, ele trazia características de leitura completamente diversas da que eu estava acostumado e que a maioria de nós estamos acostumados, né, a fazer. E ele nos propunha tantos ritmos, ele nos propunha outras formas de manipular a palavra e sonorizar essas palavras para além da mera enunciação delas. Então, o audiolivro chega para mim nessa perspectiva, como uma forma de se acessar a essas crianças com deficiência visual. Mas o conceito de audiolivro se ampliou, né? Muitas vezes agora, devido a um certo tempo ritmo, né, que essa vida moderna tem nos oferecido, o audiolivro é uma boa opção para aquelas pessoas que precisam que não conseguem ter o tempo dessa leitura mais especializada, né? Reservar um tempo para a leitura. Então, essas pessoas, elas através do audiolivro, elas podem estar fazendo outras atividades e podem estar fruindo o audiolivro. As pessoas podem querer apreciar uma leitura que já traga algum tipo de intenção daquilo que está sendo lido. Também é uma outra possibilidade de entendimento. Há uma coisa sinestésica mesmo, né? De se escutar e perceber através dessa palavra que está sendo lida, que está sendo escutada e não lida, outras potencialidades de fruição, né, a partir daquela obra. Enfim, isso são pequenas coisas que eu consigo levantar agora, mas de fato o proveito do audiolivro é muito extenso, assim. Nós podemos elencar ainda tantas outras coisas do que seria, do porquê é interessante, né, esse novo formato, esse formato que se apresenta. Mas se a gente pensar, por exemplo, em pessoas analfabetas, que elas não sabem ler, o audiolivro é uma possibilidade de acesso a certos conteúdos. Nesse sentido, é muito interessante e assim, necessário, né, que determinadas literaturas elas sejam traduzidas para o formato do audiolivro, porque a gente amplia, assim, aumenta o alcance, né, desses materiais. A gente está conversando com Jorge de Paula, ator, escritor, narrador do audiolivro Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. Jorge,
como é a escolha do enquadramento dessa obra, desse audiolivro? Vocês contam toda a biografia de Lampião, fazem um recorte específico? O que é que tem de novo, por exemplo, trazido? Olha, eu acho que o olhar do Frederico Pernambucano de Mello, que é o autor, ele é um historiador e um apaixonado pela história de Lampião. Então, o livro, por si só, é um documento muito precioso, assim, de um resgate, tanto do ponto de vista histórico, porque ele faz um aprofundamento a partir daquilo que se tem enquanto documento do que foi essa trajetória, né, essa vida e morte de Lampião, mas ele também procura enriquecer essa trajetória de Lampião que ele escreve a partir de relatos, a partir do depoimento de pessoas que estiveram próximas, acompanharam aquele movimento, através das obras que foram produzidas, obras de arte que foram produzidas a partir desse conteúdo. Então ele vai enriquecendo e aumentando esse espectro de atuação de Lampião, né? Sem se ater a discussão de mocinho ou bandido, mas nos dando informações de como Lampião e o bando de Lampião funcionava, porque ele também lança um olhar muito generoso para o bando, né? Inclusive falando sobre Maria Bonita. Então a obra em si, ela é muito, historicamente e poeticamente, ela é um registro muito importante, né? De Lampião e do seu bando. As opções, e aí as opções de terem dois narradores, né? Você tem um narrador que é um narrador que ele vai fazer a parte mais histórica, né? Que é uma narração que ela é mais objetiva do ponto de vista de passar aquela informação da forma mais imparcial possível, e tem a minha participação na narração, que já é imprimindo, né, certas nuances e certas cores para aquilo que já foi produzido, né, por Lampião. Então, eu sou o narrador que leio tanto os poemas que foram produzidos, né, de ode a Lampião, como os materiais que foram produzidos de pessoas completamente amedrontadas por essa figura, quase que uma entidade, né, do Nordeste, do sertão nordestino, que também as pessoas escreveram, assim como eu leio as próprias cartas que Lampião escrevia, né, para os seus parceiros de jornada, fossem esses parceiros pessoas ligadas a ele pelos interesses afins do cangaço, seja para com os super-inimigos, os arqui-inimigos de Lampião. Assim como eu leio também, que é uma parte que eu acho fantástica do livro, que vem como anexo, né, como documentações complementares, a perícia que fizeram da cabeça de Lampião. Lampião foi decapitado e fazem uma perícia, porque as pessoas queriam provar, a partir dessa perícia, que fisionomicamente Lampião tinha características que faziam com que ele fosse essa pessoa, esse contraventor, né, esse bandido, como as pessoas se referiam. E que essa perícia simplesmente provou que era óbvio, que não havia diferença nenhuma e que a cabeça dele correspondia ao que a grande maioria das cabeças correspondem, né, a partir de uma perícia. Jorge, quem quiser adquirir, quem quiser conferir o audiolivro, como é que faz? As pessoas podem acessar o site tocalivros.com e aí na barrazinha de procura digitar o Apagando o Lampião. A Tocalivros é uma empresa especializada no serviço de audiolivros, então ela produz e ela disponibiliza para comercialização o audiolivro. Então, na tocalivros.com, no site, você acessa, coloca lá na barra de procura Apagando o Lampião e automaticamente você vai ter acesso à página que tem as informações do audiolivro e a possibilidade de você adquiri-lo. Maravilha, muito obrigada, boa sorte. Espero que chegue aí a muitas pessoas, a muitos ouvidos esse audiolivro. Obrigada, Jorge, uma boa noite. Obrigado a você, Daniela. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.